Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, nós iremos falar hoje sobre virologia aplicada à biotecnologia. É a nossa última aula antes da prova, então, por favor, prestem atenção. Quando a gente olha para a árvore da vida, a gente não identifica, os vírus. Nós temos aqui os principais domínios, arqueia, bactéria e eucária, mas onde estão os vírus aqui? Por que eles não fazem, entre aspas, parte da árvore da vida? Porque no conceito de vivo, que é a capacidade, então, de se replicar e de se multiplicar de maneira independente, os vírus eles não conseguem cumprir esse papel, pois eles sempre independem de uma célula. Mas, de uma maneira indireta, eles estão lá infectando todas as formas de vida. Então, eles estão lá também. Nós vivemos numa nuvem de vírus, Por que agora na pandemia todo mundo tem que usar máscara, O vírus ele é invisível, ele é tamanho, ultramicroscópico. A gente está a todo momento respirando vários vírus, entrando em contato, engolindo com esses patógenos. E por que a gente não fica doente? Graças ao nosso sistema imune. Os vírus eles infectam todas as formas de vida, Desde os seres unicelulares, amebas, peixes, pássaros, os vegetais, os insetos, Então nós temos um grupo de vírus que são herbovírus, que são importantes, na transmissão de doenças para o homem e, claro, o homem. Nós comemos e respiramos vírus, a todo momento. Somente numa folha de alface tem 10^7 vírus por grama de alface. E por que a gente não fica doente quando a gente ingere, então, essa grande quantidade de vírus, 10 milhões de partículas virais por grama de alface? Porque é devido às características dos vírus, que é o fato deles serem espécie específica. Então, o vírus de alface só infecta a alface. Vejam como, quando uma pessoa espirra, quantos perdigotos, são espalhados no ambiente. Aí a importância da máscara. Nós carregamos genomas virais como parte do nosso próprio genoma. Então, quando se fez o sequenciamento do genoma humano, se viu que 8%, 8,3% especificamente do genoma humano, era composto por traços de infecções virais que ocorreram há milhares de anos, nos nossos ancestrais e foram transmitidos de geração em geração. Isso é provocado por retrovírus, eles são denominados vírus endógenos. A gente consegue identificar a sequência dele, devido a essa sequência de genes GAG, PUM e ENV. Então, 8% é muita coisa no nosso genoma. Então, é um percentual representativo do nosso genoma, que é composto de sequências de genomas virais. O quão infectados estamos? Então, os herpes vírus, seja o tipo 1, tipo 2, que causa a herpes labial, genital, o zoster, varicela zoster, que causa a catapora, o Epstein-Barr, que causa a doença do beijo, a dor de garganta, comum no carnaval, por exemplo, citomegalovírus e os herpes vírus humanos 6, 7 e 8, todos eles têm uma característica em comum, que é o fato de fazer uma infecção latente no hospedeiro. Uma vez que eles infectam o hospedeiro, eles permanecem no organismo por toda a vida. Então, quem já teve catapora carrega um herpes no seu gânglio trigêmeo, quem tem herpes labial também. O vírus da varíola humana, ele é o primeiro vírus que foi erradicado, em 1980. Ele é uma doença importante, Se estima que matava aí cerca de 30% dos infectados, principalmente crianças, Então era um problema muito sério. Mas, o fato, uma vacina bastante eficiente, e pelo fato desse vírus infectar somente humanos, seu único hospedeiro, isso favoreceu, então permitiu então a erradicação desse vírus em 1980.
Em 2015, né, nós tivemos aí o surto do vírus, né, um vírus que se originou lá na África. Isso ele foi descoberto lá em 1947, né, e em 2007 ele causou um surto, né, quer dizer, 60 anos depois ele causou um surto, né, na Micronésia, aqui nas ilhas da Indonésia, e depois chegou aqui no Brasil por volta de 2013, 2014, causando esse surto. Ele se espalhou rapidamente para o Brasil e os casos de microencefalia, que eram na casa de dezenas, eles saltaram para a casa de milhares. Né? Dezenas, centenas, eles saltaram então para a casa de milhares, quer dizer, 10 vezes mais. Né? Tinha cento e poucos casos e foi para 1.700. E isso estava espalhado em vários municípios, principalmente na região Nordeste. Então tinha algo causando então, né, essa microencefalia, infectando grávidas, né, no momento no qual o feto era suscetível à replicação viral. Se descobriu, né, que era o vírus Zika, que conseguia então atravessar a barreira placentária e infectar o feto. E aí, durante o processo de replicação, ele causa então perda das células, né, dos neurônios, e a criança nasce então, né, com o perímetro encefálico menor, né? Por isso microencefalia. Essa é uma doença muito grave. Felizmente, né, a incidência de microencefalia tem diminuído, mas foi um problema sério e ainda é um problema grave em algumas regiões do Brasil. Bom, mas nem todos os vírus causam doenças, né? Então, alguns vírus são benéficos. Na verdade, a maioria dos vírus são benéficos. É que a gente fica, né? A gente passa mais tempo estudando os vírus que causam patogenia, dado o reflexo na saúde humana ou na saúde, né, de plantas e vegetais. Então, um exemplo de vírus benéfico é o vírus que infecta, né, o vírus chamado vírus da tolerância termal da curvulária. Ele é um micovírus, ele infecta um fungo chamado curvulária protuberata, e esse fungo ele vive nas raízes do Dicanthelium lanuginoso. Essa é uma planta que ela vive em regiões, né, com alta temperatura, próximo aos geysers, então poucos vegetais conseguem crescer lá, né, onde o solo é aquecido a temperaturas que, né, ultrapassam 55 graus. Como é que essa planta consegue sobreviver lá? Dado a presença desse vírus. Então, a presença desse vírus, ele confere então uma resistência térmica para essa planta. Então, é um mutualismo triplo aqui. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Eles fizeram um experimento muito simples. Eles pegaram a mesma planta, né, uma contendo o fungo com vírus e a outra não contendo, e cultivaram ela a 55 graus numa estufa. Então, somente a planta, né, que tinha o vírus e o fungo conseguia, então, resistir a essa temperatura. Um outro exemplo é o vírus do Tulip Breaking Virus, que é um vírus que ele causa, então, anomalia, que é a quebra da cor, né, da tulipa. E isso ele é benéfico porque ele acaba, né, tornando a planta mais atrativa para insetos. Claro que as pessoas não sabiam disso e começaram então a disseminar as tulipas com duas cores pelo mundo e disseminaram junto o vírus também. Bom, os objetivos da aula aqui é falar sobre então a denominação, a classificação, os tipos de genoma e um pouco do que se conhece sobre a estrutura e replicação viral. Então vamos lá. O escopo da aula está dividido então em introdução à classificação e estrutura viral, as etapas da replicação viral e os tipos do genoma. Então, começando com a definição, o que são os vírus? Bom, são muitos pequenos e infecciosos, parasita intracelular obrigatório, partículas químicas que não podem se reproduzir sozinhos, né? Então, independente dessas definições que podem ser encontradas em diferentes livros, né? O fato é que o vírus necessita de um hospedeiro celular para, né, efetuar seu ciclo replicativo e poder infectar novos hospedeiros. Né, os vírus são muito pequenos, né, então olha o tamanho de um fago, que é um vírus de bactéria, né, comparado com o tamanho da Escherichia coli aqui, então realmente eles são muito pequenos, né,
poliovírus é do tamanho do ribossomo, eles são bem menores do que nossas fibras musculares, a miosina e a actina, por exemplo. Mas tem vírus maiores, tem vírus quase que do tamanho de pequenas bactérias, como, né, os mimivírus, são vírus que infectam amebas, eles têm um genoma muito grande e eles são infectados até por outro vírus chamado Sputnik, que é um virófago, né? O virófago ele também precisa da ameba para se replicar, mas ele infecta o mimivírus e pode matar, né, causar paralisia, né, da replicação, né, do mimivírus, né? Pode interromper então a replicação do mimivírus. Então esse conhecimento desses vírus gigantes, e não só pelo fato de ele ser infectado por outro vírus, mas por todas as proteínas, né, os genes diferentes que eles carregam, eles têm alterado o conceito sobre vírus. Eles são fascinantes, esses vírus gigantes. Então, um exemplo, né, é o fitovírus sibérico, foi o vírus que foi encontrado numa região da Sibéria, lá que está congelada há mais de 30 mil anos, né? Eles foram lá, cavaram o gelo e identificaram esse vírus e ele ainda estava viável. Depois ele foi capaz ainda de infectar amebas, né, mesmo após 30 mil anos. Então isso também é importante, porque nunca se imaginou que um vírus pudesse permanecer ativo por tanto tempo. E isso traz outras preocupações de doenças que já foram erradicadas, como é o caso, né, da varíola, que possam retornar, né? Então é muito importante, né, esse conhecimento. E também o fato do aquecimento global, né, regiões que antes eram congeladas e agora começam a descongelar, então isso pode trazer vírus que existiam no passado e não existem mais, para os quais nós não temos resistência, nós somos totalmente suscetíveis, então esse é o risco. Então o fitovírus sibérico ele foi encontrado numa região a 30 metros de profundidade, né, na tundra ártica, na Sibéria, uma temperatura, um local que a temperatura média anual é menos 13 graus. E a datação por radiocarbono se viu, né, que essa região onde ele foi encontrado do gelo aí, tinha cerca de 30 mil anos, mais ou menos quando os mamutes e neandertais andavam aqui pela Terra. Como é que a gente classifica os vírus, né? Eles são classificados basicamente, né, pela natureza e sequência de ácido nucleico. Então nós temos dois tipos de vírus RNA e vírus DNA, né? Pela forma, né, o tamanho do capsídeo e ausência e presença de envelope. Basicamente é assim que a gente classifica os vírus. Então existe um comitê, inclusive o presidente atualmente desse comitê é um brasileiro, o Zerbini, de Viçosa. É um comitê responsável, então, né, por denominar, né, esses vírus. Então, quando a gente descobre um vírus novo, a gente preenche lá um formulário e manda para eles vão analisar, né, se aquele achado nosso está certo, está consistente, e aí eles vão catalogar esse vírus junto com as demais espécies, ordens, famílias, gêneros conhecidas. Mas só no oceano a gente tem 10 a 30. Então a gente tem um vírus, ele é o ser mais abundante no oceano. E isso faz, né, com que ele tenha uma importância muito grande, porque ele infecta, né, os protistas, os procariotos, e causa lise, né, e tem uma importância sobretudo no ciclo do carbono, porque ele mantém então essas macromoléculas dispersas no oceano que são aproveitadas então por outros micro-organismos, né, que por sua vez vão alimentar, né, toda a cadeia. Então os vírus têm uma importância muito grande no oceano. Então são os mais abundantes, é claro que a biomassa maior são dos procariotos. E essa biomassa dos vírus ela é tão grande que ela é maior do que a biomassa dos elefantes, por exemplo. Então, esse tamanho visível não quer dizer muita coisa. Os vírus influenciam, então, na dinâmica, né, das populações de plâncton, né? Eles infectam os fitoplâncton, né, e acabam, então, causando a lise e tornando, então, essas macromoléculas, né, disponíveis para outros micro-organismos. E ele controla as populações, né, quando tem aqueles aumentos sazonais, né, chamados de spring blooms. Bom, a estrutura do vírus é muito simples. Ele tem um ácido nucleico, que pode ser formado de DNA ou RNA,
e é envolto por uma proteína chamada, né, capsídeo. Então, basicamente, essa é a estrutura do vírus. E alguns vírus são envelopados, né? Entre, né, o capsídeo e o ácido nucleico, pode ter, uma região ali que é chamada de núcleo capsídeo, e alguns vírus têm uma proteína chamada matriz que preenche o espaço entre o capsídeo e o envelope. Uma questão importante, o envelope viral ele não é produzido pelo vírus. O vírus, quando ele vai sair da célula, ele pega um pedacinho da membrana plasmática da célula para formar o seu envelope. Então, aqui um exemplo, né, do vírus do HIV, ele tem 2 moléculas de RNA, ele carrega algumas enzimas importantes para o processo de replicação, né, e ele é um vírus envelopado. E um conceito importante em virologia que é o conceito de vírus, né, que é uma partícula viral infecciosa completa. Então, se durante a replicação, por exemplo, esse vírus ele vier sem o RNA ou sem essas enzimas que são importantes para a sua replicação, ele não vai ser funcional, ele vai ser uma partícula defectiva. Então, ele não pode ser chamado de vírus. Bom, os capsídeos, essa estrutura que protege o genoma, ela é muito interessante, porque ela tem que ser estável o suficiente para proteger o genoma, mas quando o vírus entra na célula, ele tem que se abrir rapidamente para liberar o genoma. Então, a gente chama essa estrutura de metaestável. Bom, a simetria, né? Essa simetria do núcleo capsídeo ela varia, né? Ele pode ser icosaédrica, né? Circular, na forma de bala aqui dos rabdovírus ou complexas. Né? Então, por exemplo, o Ebola, que é considerado um dos vírus mais letais, né? Ele tem essa simetria do núcleo capsídeo helicoidal, né? Então, ele é um vírus, né, bastante comprido, né, como vocês podem ver. Então, ele tem seu genoma de RNA, né, que está envolto aqui por uma proteína, né, a proteína do capsídeo, depois ele tem o envelope e ele tem uma proteína da matriz aqui. Né, e tem glicoproteínas que são importantes aqui durante o processo de ligação, replicação do vírus. Bom, a gente tem que entender os vírus, né? Os vírus, eles dependem do seu hospedeiro para sobreviver. Se eles são muito bem sucedidos, eles matam o seu hospedeiro e podem ser eliminados. Se eles forem muito passivos e a defesa do hospedeiro impedir o seu crescimento, eles também vão ser eliminados. Né? O vírus está sempre replicando no ambiente hostil. Um conceito importante, antes da gente voltar a falar nisso, que é o termo replicação. Então, na biologia, corresponde à síntese de moléculas de ácido nucleico. Na virologia, corresponde a todo o processo de multiplicação viral. Então, como eu estava falando, né, os vírus eles replicam no ambiente hostil. Então, eles têm que atravessar, né, a nossa, né, defesa imune, né, inata, intrínseca. Eles têm que romper a pele, têm que atravessar o nosso muco, né, para conseguir chegar no receptor celular. Depois eles vão encontrar com células, né, e anticorpos ainda, e eles têm que sobreviver a tudo isso, né, para conseguir, então, né, ter êxito no seu processo de replicação. E o que ele quer no final? Ele quer produzir uma progênie viral viável. E aí existem algumas consequências, na maioria das vezes nenhuma. Nós estamos infectados por vírus nesse momento e não estamos aparentemente saudáveis. Alguns vírus causam doenças crônicas, como as hepatites virais, né? A hepatite C, por exemplo, ela demora tempo para se manifestar. E alguns vírus, né, como o vírus Ebola, né, o coronavírus, o HIV, eles causam a morte do hospedeiro. Não é interessante para o vírus matar o hospedeiro. Se ele mata o hospedeiro, ele também está decretando o seu fim aí. Então, com o tempo, né, esses vírus que causam mortes, eles vão se adaptando ao hospedeiro e se acredita, né, então, por exemplo, o HIV, daqui a um tempo ele não vai mais matar o ser humano, por exemplo. Alguns conceitos importantes, né, então a infecção produtiva é quando o vírus consegue penetrar e cumprir todo o seu ciclo de replicação. E quando alguma coisa aborta isso, nós temos uma infecção abortiva. Isso pode estar relacionado, por exemplo, com a falta de alguma enzima, né? Ou seja, aquela célula, embora ela tenha um receptor, ela seja suscetível, ela não é permissiva, ela não tem alguma enzima essencial, né, para a replicação viral. E essa questão da suscetibilidade da célula é essencial, né? Então, o vírus ele precisa de um receptor para entrar na célula. Se a célula não tem um receptor,
ele não consegue entrar, né? Então, por isso que a gente não é infectado por vírus de alface, como eu mencionei lá no começo da aula. Olha só que o experimento que eles fizeram. Eles pegaram, então, um vírus de bovino, que é o herpes vírus bovino, e infectaram várias espécies de ruminantes, né? Eles infectaram cabras, ovelhas, veados e renas. Todas elas se infectaram, ou seja, elas tinham o receptor, mas somente cabras e ovelhas, né, deram uma resposta imune à produção de anticorpos e o vírus conseguiu, né, fazer a latência e ser reativado, né? Por quê? Porque essas células elas são suscetíveis, elas têm o receptor e têm as enzimas. Já as células de veados e renas não. Embora ela tenha os receptores, falta alguma enzima e o vírus não consegue cumprir seu ciclo replicativo. Então, os receptores eles são fundamentais, são eles que conferem então essa característica dos vírus serem específicos. Então, um exemplo aqui, por exemplo. Né? Então, o vírus influenza ele se liga, né, na célula através de um receptor, né, chamado de ácido ciálico galactose. Essas duas moléculas elas fazem uma ligação do tipo alfa-2,3 em aves, né? Então, as aves são os principais reservatórios do vírus influenza. Só que humano, essa ligação, então essa molécula se dobra, ela é do tipo alfa-2,6. Então, há uma mudança de conformação, então os vírus de aves têm dificuldade de infectar os humanos diretamente. Mas alguns hospedeiros, como é o caso dos suínos, eles conseguem, né, eles têm ambos os tipos de receptores. Então, o vírus de ave consegue infectar o suíno e depois infectar o humano. É por isso que aquele surto de 2009 foi chamado de gripe suína. Bom, quais são as etapas da replicação, né? Então, a primeira é a dissorção, quando o vírus penetra, né? Aí ele atravessou a membrana plasmática, a penetração, ele vai perder, né? O capsídeo vai se abrir para se expor, então, o ácido nucleico, o desnudamento, vai passar por expressão gênica, replicação do genoma, montagem e literação. Vamos ver cada uma dessas. Bom, né, da mesma forma que a gente viu lá, né, com bactérias que nós tínhamos lá um ciclo, né, replicativo, lá quando a gente falou de metabolismo bacteriano, né, nós tínhamos lá uma fase, né, no qual, né, as células ainda estavam se adaptando ao meio, depois tinha um crescimento exponencial, atingiu um platô. Isso também acontece com os vírus, né? Então, no início, né, eles começam a se replicar, produzir enzimas, e à medida que vão montando novas partículas virais, né, lisando células, eles vão infectando novas células, e aí nós temos vírus, né, tanto no intracelular, como, né, nós temos vírus, né, que já lisaram a célula e saem para o meio extracelular. E em determinado momento vai atingir um platô porque não tem mais célula para infectar e com o tempo, né, esse título viral ele vai decrescer. É assim que acontece a replicação. Então, se a gente fosse, né, gravar essa replicação, uma célula, né, de uma célula ele infecta duas, de duas 4, de 4 8, de 8 16 e assim por diante. E ele vai formando, né, essas placas virais aqui, né, no cultivo celular, que a gente pode corar ela como está aqui, que evidenciam que todas essas células aqui estavam infectadas, né? As células no meio aqui elas já sofreram lise, né? Já morreram. Então aqui, né, é um vídeo que mostra isso, né? Vejam só o vídeo que foi gravado e acelerado aqui, são 15 horas, né? O processo aqui, né, de infecção viral, né? Então vejam o quão rapidamente, né, o vírus consegue, né, destruir toda essa monocamada de células. Bom, para fazer essa dissorção, então o vírus ele usa proteínas, né, ou glicoproteínas, proteínas que estão ali no capsídeo, se for um vírus nu, ou proteínas do envelope, que chamamos de glicoproteínas, que vão se ligar a um receptor celular. Né? Esse receptor é um receptor comum à célula que ela usa para outras funções, né? Então ela pode usar esse receptor para se conectar com células do sistema imune, para receber alimento, e o vírus vai mimetizar, né? Então, essas moléculas para poder se ligar na célula, e a célula, de uma maneira inocente, né? É como se alguém batesse na porta e você abrisse a porta sem ver. É isso que acontece. Bom, alguns vírus usam receptores específicos, outros têm mais de um tipo de receptor, né?
Então a gente mostrou lá o ácido cíalico do influenza e para o HIV é o CD4, né? Então o HIV ele se liga ao CD4 e ele precisa, ainda para que essa ligação seja completa, ele precisa de correceptores celulares que vão ajudar ele nesse processo, né? O HIV ele vai se ligar, né, nessa parte amarelinha aqui que é o CD4 e ele precisa desses correceptores celulares aqui em verde para conseguir fazer essa ligação e, né, penetrar. Depois que o vírus se liga, ele precisa atravessar a membrana plasmática, né? E esse processo é chamado de penetração, né? Ela pode ser feita através de fusão, né? Então tem algumas proteínas aqui que vão ajudar o vírus a fazer então essa passagem para chegar lá ao citoplasma. Então aqui mostrando esse processo de penetração, que é quando o vírus atravessa então a membrana plasmática, e alguns vírus têm que ir lá no núcleo, então eles têm que atravessar ainda a membrana nuclear. Bom, depois que o vírus penetrou, ele vai sofrer então o processo de desnudamento, ele vai perder então o seu capsídeo, né, para que o seu genoma fique exposto para que ele possa ser replicado, então produzir proteínas e enzimas necessárias para a sua replicação e produzir novas cópias do seu genoma para que seja montado no final do. Então, se for um vírus RNA, ele vai replicar, né, no citoplasma da célula, embora há exceções, a gente vai falar depois disso. E se for um vírus DNA, ele tem que ir até o núcleo, também há exceções, a gente vai falar sobre isso. Bom, quais são os tipos de genoma? Então, a gente falou que nós temos dois tipos de genomas principais, DNA e RNA. Mas, estruturalmente, eles podem ser muito diversos. Eles podem ter, né, eles podem ser linear, circular, eles podem ser segmentado. E se for de RNA, eles podem estar no sentido positivo, ou seja, eles estão no mesmo sentido do RNA mensageiro, ou no sentido negativo. E ainda nós temos vírus com genoma de fita dupla e fita dupla parcial. E todos esses tipos de genoma, eles precisam, né, durante o processo de replicação viral, chegar a um denominador comum que é o RNA mensageiro. Então, vejam a vantagem que os vírus que são, né, RNA de polaridade positiva, ele já está no sentido, ele já pode entrar na célula e ser traduzido diretamente. Né? Já um retrovírus, por exemplo, né, ele vai sofrer a transcrição reversa, vai se tornar, então, né, o provírus, um intermediário de DNA, ele vai, então, ter que ser replicado, vai se inserir no genoma do hospedeiro e depois ele vai se comportar como se fosse um gene, né? Ele vai sofrer o processo de transcrição, né, para se transformar no RNA mensageiro, que depois vai ser traduzido em proteínas. Então, o caminho é muito mais sinuoso. Mas todos eles têm sucesso, né, na sua forma de replicação. Eles evoluíram assim. Bom, qual a informação é codificada no genoma viral? Né? Produtos de genes e sinais, né, de regulação para a replicação do genoma, montagem e empacotamento do genoma, regulação do ciclo de replicação, modulação da defesa do hospedeiro e disseminação para outras células de hospedeiro. O que não é codificado? Então, né, geralmente os vírus não possuem genes, né, que codificam então a síntese de proteína, né? Então, tanto é que alguns autores chamam o vírus de parasita da síntese proteica da célula, né? Eles não precisam de energia, eles usam a energia da célula, então eles não carregam, né, gene para isso. Há algumas exceções, como o Pandora vírus, né? E o seu genoma, né, ele não precisa ser compactado, então ele não carrega centrômeros e telômeros, né, telômeros como são encontrados nos cromossomos humanos. Bom, como é que dá o processo de replicação? Então, o vírus DNA, ele de maneira geral, ele replica no núcleo. Há exceções, como o poxvírus e o vírus da peste suína africana, que conseguem replicar no citoplasma. Os mimivírus também, para isso, eles carregam, então, as enzimas necessárias para que eles consigam fazer isso no citoplasma, e a maioria é de fita dupla. Mas nós temos vírus com genoma de fita simples e um vírus com genoma de fita parcialmente dupla. Então, o vírus com genoma de fita dupla, ele vai ter seu DNA transcrito, né, replicado. Esse transcrito vai dar origem ao RNA mensageiro, que vai ser traduzido em proteínas. Essas proteínas vão se juntar junto com o DNA que foi replicado para montar novas partículas virais, né?
Então, esses vírus eles podem, né, levar sua DNA polimerase ou usar a DNA polimerase do hospedeiro, e eles vão produzir, então, proteínas não estruturais, que são enzimas importantes no processo de replicação, e proteínas estruturais que vão fazer parte da estrutura do vírus. Alguns exemplos: poliomavírus, o papilomavírus, adenovírus e herpesvírus. Vírus com DNA fita simples, né? Então, esses vírus, eles são, né, então o genoma DNA fita simples, eles geralmente são genomas pequenos, eles são mais dependentes da célula, eles vão ter que usar, então, a DNA polimerase da célula, né? E todo o processo de replicação vai ser realizado por essas enzimas celulares. Eles também codificam proteínas estruturais e não estruturais. Um exemplo é o circovírus, que é o vírus com genoma menor, né? Então, o circovírus suíno, né? Ele tem porcino circovírus tipo 2, PCV2, ele tem cerca de 1.700 pares de base, então é um genoma muito pequeno. E o parvovírus, que tem um genoma de 4,5 a 5.000 pares de base. Então, são vírus muito dependentes, né, do processo da célula. E nós temos vírus, então, com um genoma parcialmente duplo, né? Isso acontece, né, com o vírus da hepatite B. Ele é um vírus pequenininho, com genoma de 3.200 pares de base, e ele carrega, então, a transcriptase reversa, né, já ligada no seu genoma, e durante o processo de replicação, então, esse DNA ele vai ser transcrito e traduzido em proteínas que vão ser utilizadas para replicação e para agir né, na montagem do genoma. E, né, outra parte, né, ela é transcrita no RNA, que vai ser replicado, né, pela transcriptase reversa na forma de DNA, que depois vai ser empacotado. E uma dessas fitas de DNA ela é parcial, então por isso que o genoma, né, ele sai parcial e ele é completado depois que o vírus, né, penetra na célula. Ele faz uma replicação parte no núcleo e parte do citoplasma. Ele também tem a expressão gênica com genes, né, iniciais, intermediários e tardios. E foi o conhecimento, né, desse vírus que quebrou o dogma da biologia, né? Então, antes se achava que DNA dá origem a RNA, que dá origem a proteínas, né? E depois se viu que o RNA pode ser convertido em DNA ou produzir outras moléculas de RNA. Já os vírus, né, com genoma RNA, a sua maioria replicam no citoplasma, há exceções como os influenzas, que precisam ir no núcleo. Então, as células elas não possuem uma RNA polimerase dependente de RNA viral. Então, o vírus vai levar essa enzima pronta ou vai levar a informação para codificar essa enzima, né? E uma vez que ele consiga, então, sintetizar o seu RNA, o RNA mensageiro, ele vai ser lido, então, pelos ribossomos da célula. O vírus RNA com polaridade positiva, né, ele já está no mesmo sentido do RNA mensageiro, então ele já pode ser traduzido, por isso que a gente chama ele de genoma infeccioso. Teoricamente, se eu pegar esse genoma e, né, transfectar numa célula, ela já, né, já é capaz de dar origem a uma partícula viral íntegra. E nós temos também vírus com genoma de RNA com polaridade negativa, vírus de RNA fita dupla e vírus de RNA fita simples com DNA intermediário, que são os retornos. Então, né, os vírus com genoma de RNA, polaridade positiva, eles vão, né, codificar uma ORF única e longa, né, que depois vai dar origem a uma poliproteína. Então, os vírus fazem isso para ser mais rápido do que ficar expressando cada gene de maneira independente. E carregam, então, a RNA polimerase. Então, vejam só, né, vários vírus que causam doenças importantes no homem, né, têm, né, a estrutura viral dessa forma. Os coronavírus, os flavivírus, que englobam aí a febre amarela, dengue, zika, né, o vírus da hepatite C, os picornavírus, que causam doenças importantes, né, também nós humanos, né, o vírus da gripe, a febre aftosa em animais, o togavírus, que causa a rubéola, o chikungunya, e o vírus da hepatite E. Todos eles têm essa característica. Já os vírus de polaridade negativa, então eles também vão carregar a RNA polimerase, mas primeiro eles têm que ser replicados, né, na forma positiva, no RNA mensageiro, para depois ser traduzido. E os vírus influenza, eles têm essas características e eles não têm, né,
né, o RNA mensageiro deles não tem o CAP e a cauda de poliar. Então, por isso que eles têm que ir no núcleo. Então, embora eles sejam um genoma de RNA, eles têm que ir no núcleo, né? Os bornavírus também vão no núcleo. Então, além do vírus influenza, então os paramixovírus, né, que inclui parainfluenza, sarampo, vírus respiratório sincicial, pneumo e metapneumovírus, o vírus da raiva, né, também tem essa característica, os ebola vírus. Vírus de RNA com RNA fita dupla, né? Então nós temos aqui os vírus da família Helviridae, né, como o rotavírus, o vírus da língua azul. Então o fato de ser RNA fita dupla faz com que esse genoma seja muito resistente no ambiente, né? Então o rotavírus ele faz essa rota fecal oral, né? Então um dos sintomas é a diarreia. Então a pessoa quando está com diarreia, ela vai, né, acabar contaminando as fontes, né, de água, e aí que o vírus fecha o seu ciclo. E essa resistência do genoma ajuda na disseminação. E nós temos genomas de RNA, né, que, embora tenham polaridade positiva, ele tem que primeiro ser replicado, né, pela transcriptase reversa na forma de um DNA, que a gente chama de DNA proviral, que vai ser inserido no genoma do hospedeiro. Então, nós temos aí, né, uma única família, que é a retroviridae. Então, ela tem que carregar, ela também faz a sua replicação parte no citoplasma e parte no núcleo. E ela carrega, então, a transcriptase reversa, uma integrase para integrar seu genoma, né, no núcleo, e uma protease para clivar depois, né, a poliproteína. Além do HIV, nós temos o HTLV também. E depois que o vírus faz, então, a sua replicação, ele vai fazer a montagem da partícula, ela vai ocorrer no final do ciclo replicativo, onde ele vai pegar, então, as proteínas que foram produzidas e o seu ácido nucleico para fazer essa montagem, e é nesse momento que ele vai adquirir, então, a sua capacidade infectiva, que ele vai se tornar um vírus, né? Os vírus envelopados, né, eles têm ainda que fazer a aquisição do envelope. Então, os vírus NU, eles já estão prontos, eles podem romper a célula e sair para infectar novas células, mas os vírus envelopados, né, como eu mencionei anteriormente, o envelope ele é parte da membrana citoplasmática da célula, então o vírus, quando ele vai sair, ele leva um pedacinho dessa membrana citoplasmática para formar o seu envelope. Além de partículas, né, do vírus, nós temos partículas defectivas, né, como o vírus ele produz milhares, milhões de partículas ao mesmo tempo. Então, algumas dessas partículas podem sair, por exemplo, do seu núcleo. Então, essa partícula vai ser uma partícula não funcional, a gente chama ela de partícula defectiva. E aqui um videozinho que mostra, então, o processo, né, de replicação Targeting HIV replication. do vírus HIV. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors, such as CCR5 or CCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows 41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease,
and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has two catalytic domains, the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating two sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. Two viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. Então, as mensagens principais da aula de hoje, nós vimos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, a maioria não causa dano à célula, são muito pequenos, não visíveis ao microscópio óptico, a estrutura é muito simples, é um ácido nucleico, uma capa proteica chamada de capsídeo, e alguns vírus podem ter. São espécies específicas e essa especificidade ela é dada pela afinidade ao receptor celular. As etapas da replicação elas envolvem a dissorção, penetração, desnudamento, expressão gênica, replicação, montagem e liberação. E o vírus é uma partícula viral infecciosa. O vírus DNA, a maioria replica no núcleo, a maioria tem fita dupla e replica no núcleo. Nós temos duas exceções, eu comentei até de 3, na verdade, Eu falei então dos pox vírus, eu falei do vírus da peste suína africana e dos mimivírus. Os RNAs, na sua maioria, fita simples e replicam no citoplasma. E eu comentei 3 exceções, que é o vírus influenza, os bornavírus, e os retrovírus endógenos. O RNA mensageiro, é uma molécula que é comum a todos os tipos virais, na sua forma, quando ele tem a polaridade positiva, ele está no mesmo sentido do RNA mensageiro e a gente chama ele de genoma infeccioso. O envelope ele não é produzido pelo vírus, ele é adquirido da membrana plasmática quando o vírus sai da célula. A transcriptase reversa é uma RNA polimerase viral dependente de RNA viral usada então pelos retrovírus para conseguir replicar na célula. E o provírus é o retrovírus integrado.
seguem as sugestões de leitura, né? Aqui nós temos alguns livros, artigos e o blog. Eu gostaria de agradecer a atenção e não se esqueçam que amanhã é a nossa prova.